Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, o Kakashi mais forte. Capítulo 351. A chama ainda existe e se fecha a mão. Sem qualquer outra escolha, Mikasa reúne chakra em suas mãos e pega a chama restante à força. A chama se dissipou e rajadas de fumaça branca subiram das mãos de Mikasa. Mesmo depois que a liberação de fogo escaldante foi bloqueada 2 vezes, Mikasa ainda sente dores nas mãos quando a bloqueia à força com as mãos. Felizmente, isso não o machucou tanto. Que ninjutsu de liberação de fogo aterrorizante. Há rumores de que o domínio do ninjutsu de liberação de fogo de Uchiha Madara é extremamente alto. Parece que o boato não é exagerado ao chamá-lo de o usuário mais forte do Fire Release. E está apenas a mais imperceptível de todas as habilidades do Uchiha Madara. Mikasa pensou consigo mesmo, e uma sombra foi lançada em seu coração. Muito forte. Com apenas um confronto, Mikasa sentiu que Madara é um adversário que ele não pode derrotar, mesmo que a outra parte pareça muito velha. Esse corpo murcho ainda continha um poder extremamente aterrorizante. Você pode bloqueá-lo. É realmente louvável. Afinal, não havia muitas pessoas que pudessem sobreviver contra a minha liberação de fogo. Madara sorriu. Um traço de apreciação apareceu em seu rosto, mas parecia mais brincalhão. É como um caçador que encontrou uma presa interessante, como uma mentalidade de gato e rato. Depois de anos de silêncio, Madara está realmente um pouco entediado. Se não fosse por causa disso, Mikasa já teria sido morto por Madara. É uma honra para mim ser elogiado pela figura lendária do mundo shinobi, mas temo que não será tão fácil desviar meus olhos. Mikasa murmurou. Depende de quão bom você é, mas infelizmente, ninguém neste mundo pode me fazer sentir bem, exceto a Shirama. Madara riu baixinho. Justamente quando ele disse esta frase, uma figura apareceu de repente na mente de Madara. Essas memórias de curta duração. Cabelo branco prateado, blusão branco. Jintoki-sensei, não vi você novamente desde aquela época. Eu me pergunto se você apoiará meu caminho hoje ou não. Madara então balançou a cabeça. Depois de todos esses anos, ele estava quase morto, então não há necessidade de mencionar seu ex-professor Jintoki. Essa pessoa deveria ter falecido há muito tempo. Depois de suprimir o pensamento que apareceu de repente em seu coração, Madara olhou para Mikasa novamente. Mikasa viu que a expressão de Madara mudou um pouco de repente antes de voltar ao normal, o que ele sentiu um pouco estranho. Parece que se eu quiser escapar desta vez, terei que lutar pela morte. Mikasa murmurou para si mesmo enquanto pegava uma kunai e segurava-a na mão. Você quer lutar com sua vida em risco? Aos meus olhos, mesmo se você fizer isso, você não fará nenhuma diferença. Madara disse friamente. Isso não é necessariamente verdade. Sob esses olhos, nem você consegue lidar com isso facilmente. Assim que a voz de Mikasa caiu, seu Sharingan escarlate sofreu uma estranha mudança. Os 3 Tomoe pretos originais giram muito rápido e então são conectados de ponta a ponta, transformando-se em um único Tomoe triangular. Vendo isso, Madara ficou um pouco chocado e disse, isso é, Manjeki Sharingan? Os padrões estranhos, o surpreendente poder da pupila, tudo isso mostra que os olhos de Mikasa atingiram o nível mais alto da evolução normal do Sharingan, o Manjeki Sharingan. A expressão de Mikasa era solene. Afinal, a razão para esses olhos serem despertados não era algo para se alegrar. Depois de testemunhar a morte de sua esposa, Mikasa despertou o Manjeki Sharingan. Desde que Mikasa o despertou, ele nunca o usou na frente de ninguém, então ninguém sabe disso, exceto ele mesmo. Como membro do clã Uchiha, Mikasa sabe o que esse Manjeki Sharingan significa, então se alguém souber disso, pode não ser uma coisa boa para ele. Depois de ficar um pouco chocado por um momento, Madara se acalmou e então sorriu. Que Júnior interessante. Eu não esperava que depois de mim e de Izuna, o clã Uchiha tivesse alguém que pudesse despertar o Manjeki Sharingan. Ter esse poder, está realmente tocando meu coração. Venha, mostre-me toda a sua força. Deixe-me dar uma boa olhada em que tipo de habilidade seu Manjeki tem e quão poderoso ele é. Originalmente, Madara está lutando com Mikasa com uma mente brincalhona, mas depois de ver isso, ele ficou um pouco sério. Não foi que a força de Mikasa o tenha assustado, mas porque aqueles olhos deixaram Madara curioso. Este é o 3º par de Manjeki Sharingan que ele já viu, então Madara está naturalmente interessado nele. Mikasa apertou ainda mais a kunai em sua mão direita e sentiu que sua mão ficou um pouco suada. Depois de enfrentar sozinho esta figura lendária do mundo shinobi, Mikasa finalmente soube o verdadeiro motivo pelo qual essas lendas eram chamadas de lendas. Muito poderoso. Uma palavra que já resumia tudo. Mikasa sabia que a maneira de vencer neste momento é usar a habilidade dos olhos. Sem a compreensão da habilidade dos meus olhos, até mesmo Madara teria dificuldade em lidar com isso. Depois que Mikasa se decidiu, a atmosfera silenciosa foi quebrada em um instante. Mikasa se move. A kunai em sua mão direita foi lançada, e então suas mãos entraram em sua bolsa ninja, pegando inúmeras shuriken instantaneamente e depois as jogando ao mesmo tempo. E então ele formou selos de mão com a mão. Shuriken Kaji Bunshin no Jutsu. Técnica do clone das sombras shuriken. As shuriken lançadas se multiplicaram e então, uma chuva de shuriken se formou em um instante. Ninjutsu interessante, mas não é suficiente. Como Madara comentou, suas mãos não estavam ociosas. Depois de formar rapidamente alguns selos de mão, ele gritou levemente, Mokuton, Mokujeki, liberação de madeira, parede de bloqueio de madeira, apenas o tilintar foi ouvido e todas as shuriken foram bloqueadas pela parede semicircular de madeira. A capacidade defensiva da parede de madeira é muito mais forte do que a da parede de terra. Depois de Hashirama, apenas Madara pode usar esta liberação de madeira até a perfeição. Mikasa não ficou muito surpreso ao ver isso. Este nível de ninjutsu era suficiente contra pessoas comuns, mas obviamente não teria muito efeito contra Uchiha Madara. No entanto, os ataques de Mikasa apenas começaram neste momento. Técnica shuriken manipulada. Incontáveis fios de aço começaram a dançar nas mãos de Mikasa, e as shuriken que estavam originalmente pregadas na parede de madeira começaram a tremer. Em um instante as shuriken voaram novamente.
A kunai que Mikasa jogou primeiro também foi puxada em direção a Shuriken, e uma grande onda de impacto foi formada em um instante, derrubando todas as Shuriken para frente e para trás. A Shuriken passa pela parede de madeira com um arco circular, e mais uma vez forma chuva de Shuriken em direção ao Uchiha Madara que estava atrás da parede de madeira. Tudo isso pode parecer longo, mas aconteceu apenas num piscar de olhos. Madara ficou ligeiramente surpreso. Observando a chuva de Shuriken em sua direção, ele reavaliou Mikasa com calma. Interessante usar o arame e a kunai lançada anterior para realizar o segundo ataque com a Shuriken. É um ótimo Shuriken Jutsu, mas por melhor que seja o Shuriken Jutsu, nunca será suficiente. Vendo que a chuva de Shuriken estava prestes a atingir seu corpo, Madara estendeu as mãos. Estrondo. Uma força de repulsão terrível se espalhou pelo corpo de Madara, e a Shuriken ricocheteou completamente. Só que nessa hora Madara gritou, Uchiha Tensei, empurrão todo-poderoso. Capítulo 352. Que tipo de ninjutsu é esse? Como poderia repelir todas as Shuriken? Mikasa ficou surpreso. Ele viu que Madara estava irradiando uma força de repulsão terrível para os arredores. Em um instante, todas as Shuriken foram rebatidas. Isso poderia ser a defesa perfeita. Você está surpreso? Um ninjutsu tão maravilhoso. Até eu fiquei surpreso quando vi pela primeira vez. Madara começou a falar sozinho novamente, ignorando Mikasa completamente. Mas ao ver Madara começar a falar novamente, Mikasa não se preocupou em pará-lo. Afinal, não é ruim saber mais sobre a habilidade do ninjutsu do inimigo. Este é o poder do Rinnegan. Você sentirá esse poder terrível. Sob esse poder, você só pode tremer. Madara disse suavemente. Não há frivolidade em suas palavras, mas faz com que as pessoas sintam uma arrogância incomparável ao ouvi-las. Essa habilidade assustadora que nunca foi vista antes está tornando o Rinnegan digno de ser o jutsu mais forte dos 3 grandes jutsu. Madara não sabe sobre a habilidade do meu Mangekyou, mas eu também não sei a habilidade do seu Mangekyou. Além disso, ele ainda tem o Rinnegan. Parece que a situação está muito ruim. Mikasa pensou secretamente em seu coração. Embora seu Shuriken Jutsu seja bom, para mim ainda não é bom o suficiente. Você deveria me mostrar toda a sua força, caso contrário, você não terá nenhuma chance. Madara olhou para Mikasa com uma expressão indiferente. Uma gota de suor escorre do rosto de Mikasa. Respirando fundo e suprimindo o medo em seu coração, Mikasa sabia que morreria se continuasse assim. Tudo apenas começou, disse Mikasa, e seu Mangekyou Sharingan começou a girar rapidamente. Oh, você quer usar a habilidade do seu Mangekyou? Interessante. Madara murmurou, parecendo bastante expectante. Yuffie avançou com passos vigorosos e ao mesmo tempo, uma kunai apareceu em sua mão. Mikasa acenou com a kunai e Madara se esquivou facilmente. Mikasa então dá outro golpe com o backhand, mas Madara estica levemente a mão esquerda para bloqueá-lo. Madara então sussurrou. Embora sua habilidade seja boa, ainda não é boa o suficiente. Mikasa ignorou as palavras de Madara enquanto levantava o pé direito e chutava o peito de Madara. Eu disse, não é suficiente. Madara gritou levemente. Mas no segundo seguinte, Mikasa chutou firmemente o peito de Madara com o pé e ao mesmo tempo esfaqueou sua kunai na direção dos olhos de Madara. Madara ficou atordoado. Antes que ele soubesse como o chute de Mikasa o atingiu, ele já enfrentou um ataque com risco de vida. Sem hesitar, Madara gritou baixinho novamente, Uchiha Tensei, empurrão todo-poderoso. Em um instante, a poderosa repulsão apareceu novamente, e a kunai que Mikasa segurava foi lançada ao ar novamente e caiu ao longe. Mikasa pousou e cobriu o peito. A força o fez explodir, o que foi muito desconfortável. Droga, quase o peguei. Eu não esperava que ainda falhasse. Mikasa pensou secretamente em seu coração. Madara relembra a cena estranha que acabou de acontecer. Obviamente quero me esquivar do chute de Mikasa, mas por que ele me atingiu de repente? Parece acontecer em um instante. É ninjutsu espacial? Não senti nenhuma flutuação espacial. Madara ficou intrigado e olhou para Mikasa que estava deitado não muito longe. Ele então disse, é realmente uma habilidade interessante, quase fui derrotado por isso. Essa é a habilidade do seu Mangekyou Sharingan? Mikasa ignorou Madara e não quis responder à pergunta de Madara. Oh, você não quer me contar? Não importa. Quando eu conseguir seus olhos, posso naturalmente descobrir essa habilidade. Então, que tipo de movimentos você planeja usar a seguir? Sakumo, que estava a caminho, sentiu que a ansiedade em seu coração estava ficando cada vez mais pesada. Suas sobrancelhas não puderam deixar de franzir a testa e quando ele olhou para frente, de repente sentiu uma sensação de medo. Este é o sentimento que nunca mais apareceu desde que sua esgrima atingiu um nível muito alto. Que tipo de inimigo Mikasa conheceu? Sakumo murmurou, e então o chakra explodiu de seus pés e seu chumbo ficou mais rápido. Da mesma forma, Kakashi, que estava correndo para o campo de batalha, olhou para longe ao sentir algo. Esse sentimento é um pouco familiar. É ele? Kakashi murmurou enquanto tinha alguns palpites em seu coração. Se for realmente essa pessoa, temo que se tornará muito problemático. De qualquer forma, eu deveria ir e ver eu mesmo. Depois que Kakashi terminou de falar, o chakra explodiu de seus pés. O pai e o filho fizeram a mesma escolha neste momento caótico. Depois de uma batalha feroz, Mikasa estava meio ajoelhado no chão enquanto ofegava pesadamente e suas mãos estavam cheias de sangue. Isso é tudo? É realmente decepcionante. Madara disse suavemente. Mikasa cerrou os dentes e sentiu essa sensação de impotência pela primeira vez. Eu usei todos os tipos de movimentos, mas não teve nenhum efeito na pessoa na minha frente. O chamado Uchiha Tensei, empurrão todo-poderoso, deixa Mikasa indefeso. Não existe um ninjutsu absolutamente invencível. Não importa quão forte seja um ninjutsu, ele ainda teria fraquezas. Mikasa pensou secretamente em seu coração, e então ele rapidamente se lembrou de tudo o que acabou de acontecer. Está na hora. O tempo de uso. Este ninjutsu não pode ser usado sem parar, então tudo que tenho que fazer é aproveitar essa lacuna. Pensando nisso, o espírito de luta de Mikasa reacendeu-se. Oh, para você ainda ter esse tipo de espírito de luta, é realmente digno de elogio. Mas, na minha opinião, está é apenas uma luta mortal.
Madara disse com um leve sorriso. Mesmo que seja uma luta mortal, nunca vou deixar você ir facilmente. Mikase suspirou suavemente e imediatamente formou selos de mão, Doton, da Buru do Zekiri. Liberação terra, terra dupla e dragão de pedra. Depois que as mãos de Mikase bateram no chão, 2 dragões de terra se formaram instantaneamente e avançaram de ambos os lados em direção a Madara. Com o rugido e os 2 dragões da terra quase chegaram a Madara. Luta inútil. Esticando ambas as mãos, Madara usa Shiha Tensei, Almig Push, novamente, e o dragão da terra foi surpreendido. Vendo isso, Mikase não ficou surpreso, mas se alegrou e pensou secretamente. Agora, usando Shunshin rapidamente, Mikase aparece na frente de Madara. Ao mesmo tempo, o padrão Manjek em seu olho direito continua girando e sangue aparece em seu olho direito. Auando. Com uma voz suave, Madara apenas sentiu algo estranho na frente dele antes de afundar instantaneamente na ilusão. Genjutsu. Ingênuo, mesmo o Genjutsu do Manjek Sharingan não terá muito efeito em mim. Madara disse friamente. Mas então, uma figura interessante apareceu na frente de Madara. Ele tem longos cabelos pretos e um rosto bonito. Nissan, como você ficou assim? Ao ouvir a voz familiar e ver a figura familiar, o coração de Madara estava complicado. Izuna. Madara sussurrou suavemente, sentindo uma nostalgia sem fim. Fora da ilusão, Mikase cobriu o olho direito sangrando e murmurou. O poder da pupila consumido por este Awanda é demais, e minha visão ficou tão turva em um instante. Olhando para o rosto lento de Madara, Mikase mais uma vez sacou uma kunai e cortou impiedosamente o pescoço de Madara. Capítulo 353. Awand, o genjutsu único do Manjek Sharingan de Mikase. De acordo com a memória do alvo, pode mostrar ao alvo a pessoa que o alvo mais erra. A pessoa teria todas as características da pessoa da memória do alvo, e o alvo nunca encontraria as diferenças. Honestamente falando, este é um genjutsu baseado na memória do alvo. A realidade é equivalente à memória do alvo. Neste momento Madara enfrentou um Izuna tão real. Este Izuna tem todas as características que Madara lembrava sobre Izuna, então este Izuna é quase igual ao Izuna original. É justamente por isso que Madara ficou preso nesse genjutsu por um tempo. Madara sabe que o Izuna à sua frente é um genjutsu, mas o sentimento real torna impossível para Madara romper com esse genjutsu. A morte de Izuna pode ser a cicatriz mais profunda no coração de Madara. Foi também a morte de Izuna que deixou Madara enojado com o destino do clã Uchiha e caminhou no caminho das trevas. O eterno Manjek Sharingan exige que alguém transplante os olhos de seus parentes próximos para desbloquear. Que condição irônica. Portanto, quando Madara soube do Tsukuyomi infinito registrado na tábua de pedra, ele decidiu implementar este plano sem qualquer hesitação, porque ele está cansado. Cansado do feio processo evolutivo do clã Uchiha, mas também admirando o belo mundo registrado no Tsukuyomi infinito. Madara sentiu que o Tsukuyomi infinito é a única maneira de salvar o clã Uchiha e este mundo shinobi. É que Madara não sabia que a verdade que ele sabia era na verdade apenas uma conspiração criada por Zetsu Negro. O rosto de Madara mostrou um sorriso alegre, há muito perdido, conversando com Izuna dentro do genjutsu. Tudo parecia ser como no passado. Neste momento, Madara parece ter retornado à juventude. Com Izuna, ele experimentou novamente o crescimento. Ele então também experimentou a morte de Izuna novamente. Madara sentiu novamente a impotência, a sensação de que ele realmente odiava. O genjutsu é como uma reencarnação, e após a escuridão, Izuna apareceu novamente. A experiência se repete novamente. Awand mostre ao alvo essas histórias familiares repetidas vezes. Porém, se o alvo tiver passado por 100 reencarnações e ainda não tiver acordado, sem dúvida morrerá. Este é o poder de Awando. Mikase não sabia o que aconteceu dentro do genjutsu. Neste momento, ele já agarrou uma kunai e cortou-a severamente em direção ao pescoço de Madara. Mikase não sabia se Awand poderia derrotar Madara completamente, então ele sentiu que seria melhor para ele matar Madara enquanto ele ainda não estava acordado. Com este golpe, deixe-me cortar as correntes do destino. Mikase soltou um grunhido baixo e seu golpe explodiu com uma velocidade sem precedentes. A kunai está cada vez mais perto. A lâmina fria tocou o pescoço de Madara, e o rosto de Mikase se encheu de alegria. Mas neste momento, uma mão direita atrofiada agarrou com força a mão direita de Mikase que segurava a kunai. Imediatamente a mão exerceu uma leve força, e com um som estridente, Mikase sentiu dor na mão direita e a kunai caiu no chão. O vazio nos olhos de Madara desapareceu neste momento, e Mikase foi jogado fora diretamente com o movimento de sua mão direita. Depois de ser jogado para longe, Mikase viu que havia um traço de sangue no pescoço de Madara. A kunai só precisou avançar mais 1 centímetro para cortar sua garganta e acabar com sua vida. Mas, infelizmente, não deu certo no final. Que genjutsu interessante. Devo agradecer a você, Mikase, por me dar a chance de reviver aqueles bons tempos. Como presente, deixe-me dar-lhe a morte mais chocante. Madara disse enquanto um sorriso sanguinário apareceu em seu rosto. Vendo isso, Mikase pensou. É ruim. No segundo seguinte, Madara terminou de formar selos de mão e disse suavemente. Katon, Ryenka no Jutsu. Liberação de fogo. Técnica da canção de liberação da chama do dragão. 4 cabeças de dragão de chamas jorraram instantaneamente da boca de Madara, atacando Mikase em 4 direções respectivamente. Droga! Todas as rotas de fuga foram bloqueadas. Vendo as cabeças dos dragões de fogo perto dele, Mikase fechou os olhos. Oh, você quer usar esse truque? Madara disse suavemente. No segundo seguinte, Mikase abriu os olhos de repente, o padrão estranho em seus olhos continuou girando e o sangue fluiu de seus olhos instantaneamente. Suzano, o chakra branco envolve instantaneamente o corpo de Mikase, e quando alguém olha mais de perto, verá que era a parte superior do corpo de um esqueleto. Suzano, é a técnica definitiva do Manjek Sharingan, o terceiro poder que só pode ser desbloqueado com um par de Manjek Sharingan, e também é chamado de poder de Deus. Durante o período dos reinos combatentes, era conhecida como a horrível técnica do aluno, da qual era difícil escapar. Estrondo. As 4 cabeças de dragão de chamas bombardearam o Susanoo branco, mas o Susanoo branco não foi arranhado. Que técnica nostálgica. Eu não esperava que você fosse capaz de usar o Susano.
Se for esse o caso, talvez você possa me deixar mais animado. Depois que Madara terminou de falar, o chakra azul instantaneamente explodiu de seu corpo, e então o esqueleto quase idêntico envolveu o corpo de Madara. Ao contrário da condição relaxada de Madara, Mikasa estava ofegante neste momento. A dor em seus olhos fez com que Mikasa quase não conseguisse abri-los, e o que era ainda mais assustador era a tremenda pressão em seu corpo após usar o Susanoo. Essa dor é muito difícil de descrever. Droga, se isso continuar, morrerei de dor antes que o Uchiha Madara me mate. Vendo que Mikasa não se mexia, Madara então disse, parece que você não se adaptou para usar o Susanoo. Para usar o Susanoo, as mãos de Madara se entrelaçaram e então o esqueleto azul cresceu em carne e osso, e também usava uma armadura, parecendo um soldado majestoso. Mikasa olhou para tudo à sua frente atordoado. O Susanoo de Madara foi realmente chocante demais para ele. Bem, o jogo acabou. Vou tirar seus olhos agora. Susanoo puxou duas espadas e então Madara gritou levemente, Susanoo, dança das duas espadas. A lâmina gigante azul cortou em direção ao Susanoo imperfeito de Mikasa. As pupilas de Mikasa encolheram ao sentir a ameaça de morte. Mordendo o lábio com força, o sangue jorrou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram e a produção do poder de sua pupila aumentou instantaneamente. O esqueleto branco original também cresceu em carne e osso. Porém, não é suficiente. A espada Susanoo de Madara já atingiu o Susanoo de Mikasa. Cachá. O Susanoo de Mikasa foi instantaneamente esmagado e transformado em pedaços. A espada não parou e perfurou o abdômen de Mikasa. A espada longa e larga quase apunhalou todo o abdômen de Mikasa. As pupilas de Mikasa encolheram e seu sangue jorrou incontrolavelmente. Argue. Dor intensa se espalhou por todo o corpo de Mikasa. Madara libera seu Susanoo. Ele então fica em uma pedra e olha friamente para Mikasa. Parece que você só pode ir até aqui. Mikasa olhou para o Uchiha Madara e seus olhos estavam cheios de má vontade. Bons olhos, infelizmente, esse par de olhos agora é meu. Madara disse enquanto se aproximava lentamente de Mikasa. Ele então estendeu a mão direita e quis arrancar os olhos de Mikasa. Neste momento, Madara parou de repente e olhou para um lugar por onde alguém estava vindo. Técnica da espada secreta. Cortador de ar. A espada gigante de dezenas de metros de comprimento levantou-se instantaneamente e atacou Madara. Madara foi pego de surpresa. Embora toda a sua atenção agora estivesse voltada para Mikasa, para alguém poder chegar tão perto dele, ele sabia que essa pessoa não é simples. Após uma pausa momentânea, Madara saltou para longe. A espada continua a cortar sem qualquer hesitação, deixando Madara realmente chocado. Estrondo. Com uma forte explosão, uma ravina com mais de 1 metro de largura apareceu diante dos olhos de Madara. O céu estava cheio de fumaça e poeira. Não é bom. Madara exclamou e saltou para o local onde Mikasa estava originalmente, mas não havia nada lá, e a pessoa que o atacou também desapareceu. Droga! Como ele ousa pegar alguém bem na minha frente? A raiva no coração de Madara de repente aumentou, e sua poderosa percepção foi liberada em um instante. Aqui não? Como é possível? Madara ficou surpreso. Afinal, com seu alcance de percepção, não havia como a outra parte escapar em um instante. É ninjutsu espacial? Madara disse suavemente. HMPH, e daí se for ninjutsu espacial? Você acha que pode correr? O Rinnegan em seus olhos desapareceu instantaneamente, revelando o Mangekyou Sharingan escarlate. Momentos depois, Madara parecia ter se trancado em um determinado local, e então desapareceu daquele lugar. Capítulo 354. Dentro de uma caverna, Mikasa estava coberto de sangue e seu rosto estava pálido. Há uma chama fraca dentro da caverna, dando à caverna escura um brilho de luz. Mas o fogo é tão fraco que pode ser extinto a qualquer momento. Kakashi encostou suavemente o corpo de Mikasa na parede da caverna e suspirou. Kakashi não esperava que fosse o Uchiha Madara quem matasse Mikasa. Madara não deveria se esconder neste momento no subterrâneo escuro? Por que ele saiu? Olhando para a aparência fraca de Mikasa, Kakashi sabia que a vida de Mikasa estava prestes a chegar ao fim. A larga espada do Susanoo quase perfurou todo o seu abdômen, então seus órgãos internos foram completamente destruídos. Mesmo que a futura Tsunade viesse aqui, ela não seria capaz de curá-lo. Mikasa já está condenado a morrer. Mesmo que Mikasa despertasse o Mangekyou Sharingan, seu destino ainda não poderia ser mudado. De repente Mikasa vomitou sangue e acordou inconsciente. É como naquela época. Mikasa abriu os olhos e olhou para a figura de cabelos brancos prateados à sua frente e inconscientemente chamou, Sakumo? Kakashi levantou a cabeça, encontrou os olhos de Mikasa e disse, desculpe, mas sou eu. Mikasa ficou surpreso por um momento. Embora a pessoa à sua frente fosse um pouco parecida com Sakumo, ele era mais jovem que Sakumo. É ele. Com certeza, ele realmente veio. É você, Kakashi. Eu não esperava ver você de novo, como naquela época. Parece que você está certo. Estou destinado a morrer neste ano. Mikasa disse com um sorriso triste. Ao ouvir isso, Kakashi se sentiu um pouco culpado. Se ele fizesse um pouco mais, poderia mudar o final de Mikasa. Desculpe, se não. Quando Kakashi estava falando, ele foi interrompido por Mikasa. Você não precisa se desculpar, eu entendo suas dificuldades. O destino não é tão fácil de mudar. Eu falhei, mas espero que você possa mudar tudo. O Uchiha Madara é muito assustador, ele agora tem Rinnegan. Comparado com sua lenda, algumas décadas atrás, ele se tornou ainda mais forte. Mikasa tossiu algumas vezes enquanto falava. Mikasa-senpai, sua situação está muito ruim agora. Há algo que eu possa fazer por você? Kakashi disse. Mikasa balançou a cabeça e disse, não, eu conheço melhor meu corpo. Eu sei que o ataque de Uchiha Madara me destruiu completamente. Sakumo ainda está no campo de batalha. Ele deveria ter vencido Tsunagakure. Se for conveniente para você, pegue meu corpo de volta. Quero ser enterrado nas terras de Konoha. Afinal, esta não é minha casa. Eu vou. Kakashi assentiu pesadamente. Olhando para o rosto que era um pouco parecido com o rosto de Obito, Kakashi não soube o que fazer por um tempo. Mikasa então levantou a mão direita e sem a menor hesitação, cavou seus próprios olhos e os entregou a Kakashi como se não fossem seus olhos, mas uma decoração. Aceite. Eu não estava disposto a entregar esses olhos há 15 anos, pensando que poderia mudar meu destino.
Mas infelizmente meu destino não pode mudar de forma alguma e isso provou minha impotência. Embora eu esteja um pouco relutante, eu só posso aceitá-lo. Quero confiar este par de olhos a você, assim como Óbito confiou seus olhos a você no futuro. Prometa-me usar este par de olhos para salvar Óbito. Não deixe que ele seja provocado por este implacável destino. E também quero vê-lo novamente no futuro. Olhando para o par de Sharingan sangrentos à sua frente, Kakashi sabia que o propósito de sua viagem foi alcançado, mas ele não está nada feliz. Vendo que Kakashi permanecia em silêncio, Mikasa sorriu e disse: "O que há de errado? O que mais há para hesitar? Este é o seu propósito, não é? Mikasa-senpai, não sei se é certo ou errado viajar no tempo. Originalmente, eu só queria desviar seus olhos, mas muitos acidentes aconteceram. Kakashi, não há recuo para o caminho que você escolheu. Fortaleça suas crenças, vá em frente e salve as pessoas que você deseja salvar. A hesitação só tornará a espada em sua mão cega. Lembre-se, é impossível fazer grandes coisas sem sacrifício. Desde que os sacrifícios não sejam em vão, então tudo isso vale a pena." Olhando para Mikasa com um sorriso no rosto, Kakashi pegou o par de Sharingan e colocou o Sharingan em uma garrafa de líquido que ele tira sabe-se lá de onde. "Mikasa-senpai, me desculpe." Kakashi sussurrou. "Haha, está tudo bem. É apenas um par de olhos. Eu deveria agradecer por isso. Se não fosse por você, temo que nem teria a chance de ver Óbito novamente. Kakashi, por favor, salve Óbito." A voz de Mikasa estava cheia de alívio e também havia alguma expectativa nela. Kakashi então disse solenemente: "Mikasa-senpai, eu prometo a você, com certeza vou tirar Óbito da escuridão, para que ele possa voltar para a luz do mundo." Ao ouvir isso, Mikasa sorriu novamente, mas a cor de seu rosto desapareceu e seu limite de tempo chegou ao fim. "Bom, eu acredito em você. Afinal, você é filho de Sakumo." Mikasa disse a última frase de forma intermitente e então deu seu último suspiro. No momento seguinte, a respiração de Mikasa desapareceu completamente. Mas ainda há um sorriso no canto da boca de Mikasa. Vendo Mikasa que já havia se tornado um cadáver na frente dele, o humor de Kakashi ficou extremamente pesado. Kakashi contou a Mikasa sobre seu destino. Ele tentou mudar isso, mas infelizmente falhou no final. "E o meu? Posso mudar isso? Ou ainda serei impotente para mudar isso?" Kakashi não sabia, mas tudo que ele podia fazer era tentar o seu melhor para mudar isso. Assim como ele fez antes. De repente choveu lá fora, como normalmente acontece na Terra da Chuva. Ninguém se importa porque isso é uma coisa trivial que não poderia ser mais comum no País da Chuva. Afinal, este país é chamado de Terra da Chuva. Porém Sakumo, que corria o mais rápido que podia dentro da floresta, parou abruptamente. Parado no galho de uma grande árvore, ele ficou imóvel. Parado na chuva, Sakumo não sabia por quê, mas a tristeza de repente encheu seu coração. A chuva caiu nos cabelos de Sakumo, escorrendo até as pontas dos cabelos. A chuva escorria por seus olhos e caía pelos cantos dos olhos. "Mikasa, você está?" Sakumo murmurou suavemente. A figura silenciosa não se mexeu. Parecia que a pessoa que corria desesperadamente antes não era ele. Sakumo pareceu sentir alguém batendo levemente em seu ombro, despedindo-se dele. "Mikasa, é desse destino que você estava falando?" Sakumo murmurou para si mesmo e olhou para o céu. "Esta é a escolha que você escolhe?" E no céu, o rosto sorridente de Mikasa pareceu aparecer. Ele parecia estar falando suavemente. "Sakumo, sinto muito, mas parece que tenho que ir primeiro." A chuva ficou ainda mais forte e o rosto de Sakumo estava cheio de gotas de chuva caindo. Capítulo 355. A chuva ainda caía e Kakashi enviou o corpo de Mikasa para o acampamento base de Konoha sem ser detectado. Quando o shinobi de Konoha que ficou para trás descobriu o cadáver, um alvoroço aconteceu. Ninguém sabe quem enviou o cadáver para sua localização, mas todos sabem que essa pessoa é o Uchiha Mikasa. Foi o Uchiha Mikasa quem foi para a retaguarda de Sunagakure pela manhã para cumprir uma missão. Quando Sakumo voltou, ele naturalmente também viu este cadáver. Olhando para o corpo de Mikasa que perdeu os olhos, Sakumo pareceu entender alguma coisa. Um relatório de batalha foi enviado do acampamento base de Konoha. Depois que Sandai Myokaji recebeu a informação, ele ficou chocado. Originalmente, ele queria que Jiraiya e os outros dois saíssem mais tarde, mas agora parece que eles devem ir para lá o mais rápido possível. Caso contrário, a situação seria perigosa. Então os três partiram em sua jornada para a Terra da Chuva. A guerra continua. Depois que Kakashi enviou o corpo de Mikasa de volta ao acampamento base de Konoha, ele planejou ir para Veiha Himyaku para retornar à sua própria linha do tempo. Depois de obter os olhos de Mikasa, ele não teve mais motivos para ficar neste momento. Kakashi então usa Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, para ir até a Veiha Himyaku, mas falhou inesperadamente. O que aconteceu? Kakashi ficou chocado. Afinal, está a primeira vez que ele falhou em usar o Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, depois de dominá-lo. Você está surpreso? Parece que eu estava certo. Você realmente está usando o Space Ninjutsu. Uma voz indiferente veio da frente e Kakashi ficou surpreso ao ver a figura. Cabelo claro, rosto enrugado e aquele par único de Rinnegan. Uchiha Madara. Por que ele está aqui? A pele de Kakashi ficou séria. Afinal, essa é a pessoa que ele mais não quer conhecer desde que viajou para esta época. Embora Madara fosse velho nesta época, o poder horrível trazido pela dupla de Rinnegan não deveria ser subestimado. Mesmo com o par de Manjiki Sharingan, Mikasa ainda derrotou facilmente, o que mostra seu poder. Quando Madara viu claramente o rosto de Kakashi, foi como ver algo que não deveria ser visto, e sua expressão era indescritível. Você, como poderia ser você? Madara ficou horrorizado. Esse rosto, esse sentimento, não há absolutamente nenhum erro. Essa pessoa é ex-professora dele e de Hashirama. Jintoki-sensei? Kakashi reprimiu suas emoções e disse com uma risada. Madara, faz muito tempo que não nos vemos. É você mesmo, Jintoki-sensei.
Como pode ser? Você ainda está vivo? Como você ainda pode estar assim? Madara ficou chocado. Madara, isso é apenas um pequeno truque, Kakashi disse suavemente. Madara gradualmente se acalmou. Existem dezenas de milhares de ninjutsu neste mundo. Portanto, se há um ou dois tipos que conseguem manter a juventude para sempre, não parece surpreendente. Eu deveria ter pensado nisso há muito tempo. Exceto aquele cara, Senju Tobirama, apenas Jintoki Sensei pode usar o ninjutsu espacial. Madara, depois de tantos anos sem nos encontrarmos, parece que você está indo no caminho errado, disse Kakashi. Errado? Jintoki Sensei, o sonho que dissemos naquela época estava errado desde o início. Assim como a Shirama, você ainda insiste em um sonho tão ridículo? Finalmente entendi a verdade deste mundo. Eu sou o único quem pode trazer este mundo a verdadeira paz. Madara disse fanaticamente. Madara, você está muito confiante. Kakashi murmurou. Muito confiante? Jintoki Sensei, você viu? Esse par de olhos, ter esses olhos significa que estou certo. Madara apontou para seu Rinnegan, como se estivesse exibindo suas conquistas. É por isso que você transplantou as células de Hashirama para você? Madara foi pego de surpresa. Aparentemente ele não esperava que Kakashi soubesse dessas coisas. Jintoki Sensei, parece que embora você não tenha se mostrado no mundo Shinobi todos esses anos, você ainda sabe tudo sobre mim e Hashirama. Madara disse enquanto olhava friamente para Kakashi. Madara, você realmente está diferente de antes. Kakashi não respondeu, mas suspirou. Eu tinha apenas 10 anos naquele ano. As pessoas sempre crescerão e esses sonhos ingênuos também serão abandonados. Mas não será possível depois de todos esses anos de crescimento. Talvez eu fique um pouco triste depois de ver você assim. Você já foi um adolescente enérgico e de sangue quente, mas agora está se escondendo na sombra do sol, causando caos no mundo Shinobi. Sozinho? Um traço de solidão brilhou nos olhos de Madara, mas ele rapidamente o suprimiu. Ele é o Messias do mundo Shinobi. Esse tipo de emoção não deveria aparecer nele. Ha. Jintoki Sensei, você ainda está dizendo coisas tão ingênuas para mim agora. Com certeza você é tão inocente quanto aquele Hashirama. Eu trarei uma nova vida a este mundo. Para isso farei qualquer sacrifício. Kakashi balançou a cabeça. Neste momento Madara acreditou no que foi dito na tábua de pedra e não quis ouvir o que Kakashi disse. Kakashi queria contar a verdade a Madara, mas não conseguiu. Se ele contasse a verdade a Madara, tudo seguiria uma direção imprevisível e como resultado as trajetórias das gerações futuras poderiam mudar. Esta é uma aposta que Kakashi não pode fazer. Além do mais, mesmo que ele tenha contado a Madara, o Zetsu Negro ainda está por aí e todas as tragédias simplesmente se repetirão. Se o Zetsu Negro não for derrotado, tudo será em vão. Enquanto Kakashi pensava sobre isso, Madara disse a ele. Jintoki Sensei, por favor, entregue os olhos do Uchiha Mikaze. Embora eu não saiba o que você quer fazer com esses olhos, mas esse par de olhos ainda é útil para mim, então não posso deixar você ficar com ele. Não atrapalhe meu plano. Kakashi ficou tenso e olhou para Madara sem demonstrar qualquer fraqueza. Ele então disse, se eu disser não. Madara cerrou o punho e disse, Jintoki Sensei, embora seja nosso reencontro depois de muito tempo, mas se você tentar atrapalhar meu plano, não serei misericordioso. Com isso dito, parece que esta batalha é inevitável. Kakashi suspirou. Parece que você escolheu o caminho mais indesejável, Jintoki Sensei. Se for assim, então deixe-me ver sua verdadeira força, Jintoki Sensei. Madara disse com uma expressão animada no rosto. Kakashi olhou ao redor, observando a estranheza ao seu redor. Kakashi sabia que Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, não falharia sem motivo, então deve haver uma razão para a falha, talvez algum tipo de selo espacial. Se ele quiser sair deste lugar, ele terá que quebrar esse selo. Caso contrário, Kakashi não tem muita confiança para escapar ao enfrentar Madara. Depois de descobrir a pequena ação de Kakashi, Madara sorriu e disse, Jintoki Sensei, não se preocupe, o espaço neste lugar foi bloqueado por mim. Seu ninjutsu espacial não pode mais ser usado. Naquela época para lidar com Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão de Senju Tobirama, fiz muitas pesquisas para bloquear completamente o espaço. Ao ouvir isso, as pupilas de Kakashi encolheram. Ele não esperava que Madara realmente tivesse a habilidade de bloquear o espaço. Madara continuou falando consigo mesmo. Naquela época, o motivo pelo qual Senju Tobirama foi morto pela força Kinkaku foi porque eu tranquei o espaço ali. Ter sucesso na primeira tentativa. É muito engraçado que Senju Tobirama não soubesse porque não pôde usar o Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, quando morreu. Como o assassino que matou Izuna, o ódio de Madara por Senju Tobirama definitivamente não é pequeno. É que Senju Tobirama tem Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, então Madara não teve confiança para matá-lo. Afinal, Senju Tobirama não é fraco, e com Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, ele terá muitas oportunidades de escapar. Portanto, Madara desenvolveu um ninjutsu que pode bloquear o espaço. Madara não esperava que a segunda vez que o usasse seria contra Kakashi. Capítulo 356. Ao ouvir isso, Kakashi finalmente entende por que Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, falha repentinamente. Não admira que o Nidaime Okage morra nas mãos da força Kinkaku. Originalmente era uma coisa muito estranha que o Nidaime Okage, que pode usar Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, fosse morto pela força Kinkaku. Kakashi não hesitou mais e a espada do milênio apareceu instantaneamente quando ele esticou a mão direita. Espada? Nunca tive a oportunidade de ver a esgrima do Jintoki Sensei. É uma honra poder vê-la hoje. Como Madara disse isso, ele também sacou sua arma. Disse que o Gunbai, também conhecido como Gunbai Uchiha, foi feito dos galhos da árvore divina e é o tesouro do clã Uchiha de geração em geração. Kakashi segurava sua espada em uma das mãos, e Madara também segurava o Gunbai em suas mãos, e a atmosfera tornou-se solene. Madara está um pouco animado. Como seu ex-professor, Madara tem uma admiração inexplicável por Kakashi. Naquela época, ele queria procurar por Kakashi, mas
não tinha nenhuma informação sobre ele, mesmo depois de viajar por todo o mundo Shinobi. Ele não esperava encontrar Kakashi novamente em sua velhice. A expressão de Kakashi ficou séria. Neste momento, embora Madara seja velho, ele possui as células de Hashirama e o Rinnegan. Mesmo que ele não seja tão forte como durante sua luta contra Hashirama, ele ainda é quase tão forte. Enfrentando tal Madara, Kakashi não se atreveu a dizer que tem alguma chance de vencer. Kakashi sabe que Madara agora é talvez o oponente mais terrível que ele já encontrou. Então, Gintoki-sensei, a luta entre nós finalmente começou. Eu me pergunto o quão forte você realmente é. Madara riu levemente e correu enquanto segurava o Gunbai. Com um aceno de Gunbai, ele ataca Kakashi. Kakashi bloqueou o ataque com sua espada. Jin, o Gunbai e a espada do milênio colidiram pela primeira vez. Kakashi e Madara se entreolharam com emoções indescritíveis nos olhos. Com ideias diferentes, a dupla de professor e aluno que se deu bem por pouco tempo agora briga entre si. Gintoki-sensei, deixe-me ver sua força. Madara, você esqueceu o nosso sonho? Kakashi murmurou. Gintoki-sensei, eu já disse que é apenas um sonho de criança. E nós, pessoas, vamos crescer. Madara disse e com um aceno vigoroso de sua mão direita, o Gunbai se abanou e soltou poderosas rajadas de vento, soprando em direção a Kakashi. Ele também terminou de formar selos de mão e disse, Katon, Gua sempre. Liberação de fogo, grande redemoinho de fogo. Um enorme redemoinho de chamas avançou em direção a Kakashi. Os olhos de Kakashi se estreitaram e a espada do milênio em sua mão instantaneamente condensa um poderoso poder de relâmpago. Técnica da espada do clã ataque. Onda da lua. A onda crescente do relâmpago azul saiu da espada e avançou em direção ao redemoinho de chamas. Sush! O enorme redemoinho de chamas foi instantaneamente dividido pela onda crescente do relâmpago azul, e seu poder restante permaneceu inalterado enquanto voava em direção a Madara. Esta técnica de espada. Madara fica um pouco surpreso. Essa técnica de espada faz com que ele tenha uma sensação de déjà vu. Embora intrigado, os movimentos de Madara não pararam nem um pouco. Ele agarrou o Gunbai com a mão direita, passando o chakra até ele, e acenou suavemente quando atingiu a onda crescente azul. O Shihagaishi. Retorno Shiha. Com um som suave, a onda crescente azul parecia ter sido absorvida pelo Gunbai, e então saiu do Gunbai e voltou em direção a Kakashi. Vendo a onda crescente azul voadora, Kakashi ficou surpreso por um momento, e então se abaixou para evitar o ataque. Isso é técnica de espada do clã ataque? No início, o clã ataque disse que sua técnica de espada foi ensinada por uma pessoa misteriosa. Agora parece que essa pessoa é você, Gintoki-sensei. Interessante. Por que você está ajudando o clã ataque de volta então, Gintoki-sensei? Madara perguntou intrigado. Kakashi respondeu calmamente, é só um capricho. Capricho? Interessante. Gintoki-sensei ainda faz as coisas tão casualmente. Também foi um capricho quando você aceitou ensinar a mim e a Hashirama naquela época? Perguntou Madara. Na verdade, originalmente eu não pretendia ensinar ninguém, mas a sinceridade de Hashirama me tornou incapaz de recusar. Kakashi murmurou. Sim, Hashirama era muito bobo naquela época. Eu também não tinha dúvida sobre você, Gintoki-sensei. Você era apenas um estranho de passagem. Madara suspirou, parecendo se lembrar daquele período de tempo. Conforme sua emoção voltava ao normal, Madara voltou sua atenção para Kakashi novamente e disse, Gintoki-sensei, use todo o seu poder. Caso contrário, você não pode me vencer assim. E eu não serei mais misericordioso. Como Madara disse isso, a aura em seu corpo entrou em erupção repentinamente, como um vulcão em erupção, o que parecia extremamente assustador. A expressão de Kakashi ficou ainda mais séria do que antes. Na verdade, diante de tal inimigo, pequenos truques tornam-se um tanto inúteis. Batendo palmas, uma energia natural emerge instantaneamente do corpo de Kakashi. Modo sábio. Sombra vermelha apareceu no rosto de Kakashi e em um instante, sua aura se multiplicou várias vezes. Modo sábio? O mesmo modo sábio de Hashirama? Acontece que o modo sábio de Hashirama foi aprendido com Gintoki-sensei, hahaha. Madara riu, mas um ressentimento surgiu em seu coração. Por que ele ensinou Hashirama, mas não me ensinou? Kakashi mais uma vez segurou a espada do milênio e disse, eu não ensinei Hashirama sobre o modo sábio. Hashirama e eu aprendemos isso na floresta Shikotsu. Então é assim. Depois que Madara ouviu isso, a injustiça em seu coração diminuiu ligeiramente. Hashirama foi capaz de exercer grande poder ao usar o modo sábio. Mas eu não sei o quão forte você é, Gintoki-sensei, quando você está usando isso. Experimente e então você saberá. Eu também acho. Madara atacou novamente com seu Gunbai com uma velocidade surpreendentemente rápida. Kakashi não está em pânico. Depois de usar o modo sábio, a trajetória do ataque é claramente refletida na percepção de Kakashi. A espada do milênio moveu-se com calma, tornando inútil a ofensiva do Gunbai. Din din din. A espada do milênio e o Gunbai colidiram nada menos que 100 vezes em um instante. A ponta dos pés de Madara pousou em uma árvore. Como esperado de você, Gintoki-sensei, seu taijutsu e esgrima são tão requintados. Madara admirou. Embora Madara o tenha elogiado, Kakashi não está nada feliz. Então vamos nos divertir, sensei. Depois que Madara terminou de falar, ele estendeu a mão direita em direção a Kakashi e disse suavemente, Banstein, puxar universal. Uma poderosa força de sucção irrompe da palma direita de Madara, e Kakashi sente que está prestes a ser puxado na direção de Madara. Não é bom. Kakashi pensou secretamente. Ele então tem seu chakra agarrado ao chão para evitar que seu corpo seja sugado, e suas mãos rapidamente formam selos de mão. Katon, Gaki no Jutsu, liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo. Uma bola de fogo apareceu e foi instantaneamente absorvida pela força de sucção. A bola de fogo voou em direção a Madara em uma velocidade muito rápida. Madara ficou surpreso. Vendo a bola de fogo próxima, ele rapidamente dissipou a força de sucção. Jutsukin, selo de absorção de técnica de bloqueio. A bola de fogo foi sugada pelas mãos de Madara. Neste momento, a figura de Kakashi apareceu instantaneamente atrás de Madara. Vendo os olhos surpresos de Madara, Kakashi gritou baixinho, Dança do Trovão. Capítulo 357.
O poder do terrível relâmpago formou a imagem do dragão do trovão. Neste momento, a espada do milênio se transformou em um dragão do trovão e avançou em direção a Madara. Com a adição de Senjutsu, a originalmente aterrorizante dança do trovão torna-se ainda mais incrível neste momento. As pupilas de Madara encolheram e ele estendeu as mãos sem hesitar. Shiha Tensei. Empurrão todo-poderoso. Uma terrível força de repulsão foi formada instantaneamente, esmagando diretamente o dragão do trovão. Neste momento, Kakashi e o dragão do trovão se transformaram em uma nuvem de fumaça com um estrondo. Clone das sombras. Madara ficou surpreso. Ele não percebeu que estava atacando um clone das sombras. Neste momento, um terrível dragão do trovão apareceu novamente na frente de Madara. Foi Kakashi quem manipulou este dragão do trovão com uma expressão fria. O dragão do trovão parece extremamente imponente. A pressão é tão grande que Madara não tem como se esconder. Madara nunca esperou que Kakashi encontrasse a falha neste momento. Dança do dragão. Kakashi gritou baixo, atacando o dragão do trovão na espada do milênio diretamente em direção a Madara. Dança do dragão. A versão aprimorada da dança do trovão que elimina etapas desnecessárias e faz com que ele condense a técnica da espada secreta do terrível dragão em um instante. A espada do milênio se aproximou cada vez mais de Madara. Se este golpe acertar, até mesmo alguém como Madara acabará com uma lesão grave. No momento em que a espada do milênio estava prestes a cortar o corpo de Madara, um estranho chakra azul envolveu instantaneamente o corpo de Madara, primeiro o esqueleto, e depois a armadura de carne e sangue. Vendo isso, as pupilas de Kakashi encolheram. Tão rápido. Susanoo. Junto com a voz baixa de Madara, o Susanoo blindado da parte superior do corpo apareceu na frente dos olhos de Kakashi. Estrondo. Com um barulho alto, a espada do milênio que carregava o dragão do trovão continuou a atacar o Susanoo. O Susanoo que protege Madara foi atingido diretamente pelo dragão do trovão. Kakashi pousou levemente no chão, mas Susanoo voou uma distância de dezenas de metros antes de poder parar. Kakashi suspirou secretamente. Ele não esperava que o golpe agora não causasse ferimentos graves. Ficou claro que ele calculou o tempo do Shiha Tensei, empurrão todo-poderoso, mas ele não esperava que Madara fosse capaz de criar o Susanoo tão rápido. Depois que a fumaça se dissipou, Madara e seu Susanoo apareceram novamente. Que ótima combinação! Primeiro, você usou a liberação de fogo, então eu tive que desistir de usar Banstein e me forçar a usar o uso de Futsukin. Então, você usou uma técnica de espada tão aterrorizante, mas na verdade era apenas sombra clone para me fazer usar Shiha Tensei, empurrão todo-poderoso, e então, você finalmente encontrou a lacuna e usou uma técnica de espada secreta muito rápida. Se eu não usasse o Susanoo a tempo, temo que ficaria gravemente ferido. Madara disse suavemente. Suas palavras estão cheias de admiração, então ele olhou para Kakashi. Então, Jintoki Sensei, como você sabia sobre a habilidade do meu Rinnegan? Para você fazer um julgamento tão preciso em tal momento, se você não conhece minha habilidade com antecedência, não há como fazer isso. Madara disse enquanto seu rosto se tornava muito mais sério. Depois que ele despertou o Rinnegan, ninguém neste mundo, exceto ele, deveria saber sobre a habilidade deste par de olhos. Mas todos os ataques de Kakashi agora pareciam conhecer toda a habilidade do Rinnegan. Isso é realmente inimaginável para Madara. Kakashi então murmurou. Você não é o único que está interessado na lenda do sábio dos 6 caminhos, Madara. O Jintoki Sensei aprendeu sobre a habilidade do Rinnegan em algum lugar? Madara ficou intrigado. Kakashi apertou a espada do milênio com força e não respondeu a Madara. Diante de tal situação, Kakashi não contaria nada a Madara. Caso contrário, causaria problemas. Não importa quão alta seja a inteligência de Madara, ele nunca pensaria que ainda existe transmigração neste mundo. Interessante, não sei até que ponto é a sua inteligência, Jintoki Sensei. O contorno da boca de Madara começou a se curvar para cima, como se ele tivesse encontrado uma presa muito interessante. Madara então formou selos de mão e disse, Mokuton, Jukai-tan. Liberação de madeira, natividade de um mar de árvores. O chakra de Madara explodiu e derramou-se no chão, e então enormes árvores continuaram a surgir do chão por todos os lados. Num instante, aquele lugar parecia ter se tornado uma enorme floresta. Kakashi ficou surpreso, olhando para as árvores em todas as direções, seu coração estava extremamente pesado. Ao contrário da liberação de madeira que ele encontrou no exame Chunin antes, o poder desta liberação de madeira é ainda mais assustador. Só pela pressão, ele pode sentir a enorme diferença daquela época. Agora, este é o meu território. Jintoki Sensei, o que você vai fazer? Madara sorriu e sua mão se moveu. Em um instante, galhos de árvores de todas as direções avançaram em direção a Kakashi. É realmente problemático. Kakashi usou as mãos e os pés juntos, evitando os galhos agitados. Um galho voou em direção a Kakashi. A espada do milênio acenou e cortou o galho ao meio. Kakashi franziu as sobrancelhas e pensou secretamente. Esse galho é forte. Kakashi apertou a espada do milênio com força e despejou ainda mais chakra nela. Mais e mais galhos de árvores estão voando e a espada do milênio está se movendo cada vez mais rápido. Estrondo. Depois de cortar um galho de árvore novamente, Kakashi sentiu dor no braço direito depois de cortar continuamente com sua espada. Mesmo que o modo sábio fosse capaz de remover um pouco da fadiga, não poderia fazer Kakashi se recuperar em pouco tempo. Neste momento, dezenas de galhos de árvores correram em sua direção novamente. Kakashi estava se sentindo impotente e então, um raio azul apareceu de repente em seu corpo. Armadura de liberação de relâmpago. O poderoso relâmpago cobriu instantaneamente o corpo de Kakashi, e seu cabelo branco prateado ficou em pé. Os galhos das árvores que atingiram Kakashi foram instantaneamente despedaçados. Oh, essa é a armadura de liberação de relâmpago do Raikage? É incrível que você também possa usá-la, Jintoki Sensei. Usando o modo sábio e a armadura de liberação de relâmpago ao mesmo tempo, Kakashi sentiu que o chakra em seu corpo foi rapidamente consumido. De acordo com esta velocidade, temo que em menos de 10 minutos meu chakra esteja exausto. Não posso mais continuar assim. A reserva de chakra de Madara é muito maior que a minha.
Receio que meu chakra não dure muito se eu não fizer alguma coisa. Kakashi pensou secretamente e então começou a descobrir o que fazer a seguir. Jintoki Sensei, você me trouxe mais e mais surpresas. Está ficando cada vez mais interessante, então deixe-me acrescentar a diversão. Você será capaz de resistir ao próximo passo? Quando Madara terminou de falar, suas mãos rapidamente formaram selos de mão, e então ele gritou em voz baixa. Tengai Shinsei. Um sorriso se formou no rosto de Madara ao sentir o lançamento deste ninjutsu. Kakashi ficou surpreso e viu que o céu escureceu em um instante. Imediatamente depois, um enorme meteorito cai do céu. Kakashi ficou pasmo e murmurou. Isso é. Jintoki Sensei, sinta esse medo sem limites, esse tipo de poder aterrorizante que é comparável aos deuses. Madara riu enquanto o meteorito continuava caindo. O terrível meteorito com um diâmetro de mais de 100 metros caiu direto na direção de Kakashi. Capítulo 358. O terrível meteorito cobre o céu. O meteorito continua caindo no chão. A pressão do vento causada pela queda do meteorito deixa Kakashi um pouco sem fôlego. Eu não posso escapar. Esse tamanho assustador, juntamente com a velocidade da queda e a pressão do vento, mesmo Kakashi com sua velocidade excepcional não conseguiu escapar. Se ele ainda puder usar Iraishin no jutsu neste momento, será muito fácil para Kakashi escapar. Mas infelizmente o espaço aqui foi bloqueado por Madara. A habilidade dos olhos de Madara, juntamente com sua técnica pré-preparada, torna o Iraishin no jutsu inútil. O inventor original do Iraishin no jutsu, Nidami Okage, não conseguiu decifrá-lo, sem mencionar Kakashi, cujo domínio do Iraishin no jutsu não atingiu o pico. Tengai Shinsei. O horrível ninjutsu que não pode ser evitado. Só há uma maneira de resistir. Na obra original, o Sandai Mitsushikage usou Doton, Sheija no jutsu Liberação de Terra, técnica de rocha de peso ultraleve, para parar o meteorito. Mas mais tarde ele foi gravemente ferido pelo segundo meteorito. Até Sandai Mitsushikage, que é proficiente em liberação de terra, tentou o seu melhor para pará-lo, mas ainda não conseguiu. Então, o que Kakashi deveria fazer? Ele não sabe como usar a técnica da rocha ultraleve. A expressão de Kakashi ficou séria. Nesse caso, só posso esmagá-lo diretamente. No entanto, capturar o meteorito e quebrá-lo são dois conceitos completamente diferentes. No céu, Madara olhou para Kakashi que estava frio no chão. Jintoki Sensei, contra tal ataque, que tipo de contra-ataque você pode fazer? A luta apenas começou, não me decepcione. Madara murmurou baixinho, exceto ele mesmo, ninguém mais pode ouvir. Mesmo com Senjutsu e armadura de liberação de relâmpago, Kakashi ainda não tem confiança para enfrentar o meteorito. Devo usar Kamui? Não, com apenas um Sharingan para Kamui mais meu chakra, Kamui não pode fazer com que ele desapareça. Além do mais, o espaço aqui também está bloqueado por Madara. Então temo também não poder usar o Kamui. Isso também irá expor a existência do meu Sharingan. Nesse caso, só posso tentar desesperadamente. Depois de formar selos de mão, o poderoso chakra do atributo Lightning é condensado nas mãos de Kakashi. Haikiri! O raio azul condensou-se na palma da mão de Kakashi, e o som do terrível relâmpago soou. Senjutsu Chakra fundiu-se com ele, e o relâmpago originalmente azul se transformou em preto como breu em um instante. Neste momento, Kakashi não teve tempo de prestar atenção à mudança bizarra. Ele só sabia que o terrível meteorito já estava diante de seus olhos. Depois que ele continua derramando Senjutsu Chakra, a cor do relâmpago é preta como tinta. Kakashi saltou com um raio negro na mão direita e correu em direção ao meteorito. Raio negro? É liberação de tempestade? Não tem atributo água. É apenas uma simples mudança de chakra do atributo relâmpago. Eu nunca vi tal liberação de relâmpago. É por causa da combinação do Senjutsu Chakra? Madara murmurou enquanto olhava para tudo isso com uma leve expectativa em seus olhos. Os olhos de Kakashi estavam fixos no meteorito que obscurecia o céu, e o relâmpago negro em sua mão direita explodia ao extremo. Quase todo o Senjutsu Chakra da floresta Shikotsu no celo amaldiçoado é infundido em seu ataque. Senpo, Haikiri. Kakashi soltou um grito baixo e Haikiri, que continha Senjutsu Chakra e Lightning Atribute Chakra, bateu no meteorito que estava prestes a cair. Estrondo. Houve um barulho alto e o relâmpago negro finalmente atingiu o meteorito. Os dois, de tamanho completamente desproporcional, colidiram. Por um tempo, a cena estagnou inesperadamente de forma estranha. Argi! Kakashi gritou enquanto aumentava a produção de chakra em sua mão direita. Rasgar. As roupas do braço direito de Kakashi explodiram diretamente. Não é suficiente. Se isso continuar sem falar nos meus braços, mas todo o meu corpo será enterrado sob este meteorito. O pensamento em sua mente brilhou. Kakashi olhou para Morena Haeshi e finalmente tomou uma decisão. Lutar. Kakashi fecha os dois olhos e mobiliza os outros dois selos amaldiçoados em suas costas. Uma prata, uma roxa. Senjutsu Chakra do Monte Miboku e da Caverna Rishi derramou-se no relâmpago negro na mão direita de Kakashi neste momento. Por um tempo, os três diferentes Senjutsu Chakra enviaram uma poderosa força repulsiva. A mão direita de Kakashi instantaneamente escorre sangue. Fique quieto. Equilíbrio. Kakashi gritou em voz baixa, ninguém sabe se ele está falando com o Senjutsu Chakra das três grandes terras santas, ou ainda falando sozinho. Toda a sua força espiritual explodiu e lentamente equilibrou a proporção do Senjutsu das três grandes terras santas. O violento poder repulsivo original atingiu um estranho ponto de equilíbrio em um instante. Ninguém sabia se era uma coincidência ou não, mas neste momento, o Senjutsu Chakra das três grandes terras santas realmente mostrou sinais de combinação. E neste momento havia um pouco de cor roxa no Haikiri preto como breu, e também havia um pouco de cor branca prateada. Senpo, Oshiko daqui. Arte sábia, triturador de estrelas. A cena estagnada foi quebrada em um instante, e o meteorito originalmente aparentemente duro, neste momento, pareceu se tornar um pedaço de papel. Rasgar. O relâmpago na mão de Kakashi é como uma lâmina gigante, cortando diretamente o meteorito. Numerosos escombros passaram por Kakashi. A figura de Kakashi é como um relâmpago, dividindo todo o meteorito em dois.
Estrondo. Esse meteorito com mais de 100 metros de diâmetro e que foi convocado por Madara, é cortado ao meio por Kakashi nesse estilo. O meteorito se dividiu em dois e caiu no chão. O chão tremia como se fosse um terremoto. O raio negro na mão de Kakashi desapareceu e vestígios de sangue escorreram da palma de Kakashi. Kakashi estava ofegante enquanto se ajoelhava no chão. A sombra vermelha desapareceu de seu rosto e a armadura de liberação de relâmpago também desapareceu ao mesmo tempo. Neste momento, Kakashi é como uma flecha no final de seu voo. Palmas, palmas, palmas. Uma explosão de aplausos soou e Madara pousou 5 metros na frente de Kakashi. Olhando para o Kakashi ferido, Madara disse, que grande ninjutsu de liberação de relâmpago. Na verdade, ele pode cortar Tengai Shinsei diretamente em 2 metades. Mesmo eu não serei capaz de fazer isso facilmente. Jintoki Sensei, sua força realmente não é simples. Você realmente merece ser meu professor e de Hashirama. Kakashi olhou para o rosto velho de Madara enquanto ele ofegava pesadamente. Jintoki Sensei, vendo sua aparência, parece que você atingiu seu limite. Infelizmente, essa luta parece ter acabado. Então, entregue o Sharingan de Mikaze. Kakashi levantou-se lentamente e ajustou a respiração. E então ele disse, este par de Sharingan está sendo confiado por Mikaze para mim. Eu nunca vou entregá-lo. Oh, parece que Jintoki Sensei ainda não consegue entender minha filosofia. É uma pena que você ainda queira estar contra mim. O rosto de Madara estava cheio de arrependimento. E então uma vara preta apareceu em sua mão e ele a jogou em direção a Kakashi. Capítulo 359. A haste preta é o produto da liberação Yin. Tem a capacidade de transmitir chakra. Uma vez inserido no corpo humano, pode interferir no funcionamento do chakra no corpo. Se o usuário controlar, ele pode até manipular as ações de outra pessoa. Kakashi conhecia muito bem esse bastão preto e naturalmente não gostaria de ser atingido por ele. Ele sabe que Madara quer usar essa coisa para lidar com ele. E com toda a probabilidade ele queria controlar Kakashi para entregar o Sharingan de Mikaze. Madara é muito forte. Depois de lutar contra ele, Kakashi finalmente percebeu o desespero dos 5 Kage na obra original. O tipo de desespero que sentiram depois de não poderem fazer nada contra o poder absoluto. Sem olhos correspondentes, mesmo com a fusão do Senjutsu das 3 grandes terras santas, temo não ser capaz de derrotar Madara em seu auge. Portanto, esse par de olhos é realmente necessário para ele. A velocidade da haste preta é muito rápida. Kakashi libera um pouco de chakra de seu corpo para invocar a espada do milênio. Ele balança suavemente e desvia a haste preta. Você ainda tem um pouco de força. Parece que eu desprezei você. Madara disse quando 2 hastes pretas apareceram novamente em ambas as mãos. E então, ele correu em direção a Kakashi. A poderosa capacidade de recuperação do Senjutsu Chakra fez com que o corpo um tanto exausto de Kakashi recuperasse sua vitalidade por um tempo. Embora Kakashi balançasse de um lado para o outro enquanto estava em pé, ele ainda pode bloquear as hastes pretas. Apenas o som estridente foi ouvido enquanto a espada do milênio continuava colidindo com as hastes pretas. Kakashi resolveu seu chakra enquanto resistia ao ataque de Madara. Após seu último ataque, resta apenas 1/3 do Senjutsu Chakra nos 3 selos amaldiçoados. Embora o ataque tenha sido poderoso, desperdiçou muito Senjutsu Chakra extra. Kakashi pode sentir que houve um vislumbre da fusão do Chakra Senjutsu das 3 grandes terras santas quando sob seu controle. Ele também já se lembrou desse sentimento. Então, se ele puder compreender totalmente esse sentimento, ele poderá finalmente fundir completamente o Senjutsu Chakra das 3 grandes terras santas. Só que essas são coisas para depois. Por enquanto, é importante que supere primeiro as dificuldades que tem pela frente. Os olhos de Madara se estreitaram de repente, e então ele chutou Kakashi no peito. Kakashi não conseguiu reagir e foi atingido com firmeza no centro, e então o corpo de Kakashi voou diretamente, quebrando 3 grandes árvores antes de parar. Jintoki Sensei, você não deveria se distrair neste momento. Madara disse friamente. Kakashi se levantou, vomitando um bocado de sangue. Há sangue no canto da boca. Kakashi então limpou-o suavemente com a mão e olhou friamente para Madara, que não estava longe. Boa aparência, mas é uma pena, Jintoki Sensei. Você é muito fraco. Como Madara disse isso, houve explosões de brilho frio no Rinnegan, e a intenção assassina avançou diretamente em direção a Kakashi. Adeus, Jintoki Sensei, por favor, diga olá para Hashirama ali por mim. Como Madara disse isso, com as varas pretas em suas mãos, ele correu em direção a Kakashi. Quando Kakashi viu isso, ele rapidamente formou selos de mão. Raiton, Raiz Suiga. Liberação de relâmpago. Presa rastreadora de besta relâmpago. Um cão de caça então apareceu das mãos de Kakashi. Seu corpo de repente ficou maior e ele abriu a mandíbula enquanto corria em direção a Madara. Luta inútil. Madara estendeu a mão direita e riu baixinho. Futsukin. Selo de absorção de técnica de bloqueio. O cão relâmpago foi agarrado diretamente por Madara com uma mão e então desapareceu no nada. O ataque de Kakashi foi interrompido instantaneamente. Vendo as hastes pretas se aproximando dele, Kakashi usa chumbo para recuar. Você não pode escapar. Madara disse, enquanto seu corpo se virava e se movia em direção a Kakashi novamente. O Shunshin de Madara é mais rápido que o chumbo de Kakashi. Este não é o caminho a seguir. Se eu usar o ninjutsu normal, Madara irá absorvê-lo diretamente. Ele não pode absorvê-lo se eu derramar Senjutsu Chakra, mas não há muito Senjutsu Chakra nos selos amaldiçoados. Se não conseguir vencer com um único golpe, temo que isso se tornará muito problemático. Depois que Kakashi pensou sobre isso, um traço de determinação apareceu em seus olhos. Só posso tentar este método. Se não funcionar, temo que terei que morrer aqui hoje. Dito isto, Kakashi de repente assumiu uma postura estranha. Vendo isso, Madara ficou surpreso e parou. Parece que Jintoki Sensei ainda tem alguns truques. Estou realmente ansioso por isso. Você tem algum truque para transformar sua derrota em vitória? Kakashi olhou para Madara e finalmente murmurou. 6º portão aberto. 8 portões. A técnica proibida de taijutsu que Kakashi aprendeu com Gai quando ele transmigrou para cá. Após 14 anos de prática, Kakashi atingiu um nível muito alto nos 8 portões.
Não há muito chakra em seu corpo neste momento, então é realmente apropriado para Kakashi usar esta técnica. A força de Kakashi ao usar os 8 portões não é maior do que ao usar o modo sábio, mas tem uma vantagem, ou seja, ele pode usar ataques poderosos sem usar chakra. Madara se assustou e murmurou, 8 portões? É realmente raro alguém usar essa técnica. É surpreendente que Gintoki-sensei realmente tenha tal talento em taijutsu. Então, Gintoki-sensei, quanto portão você pode abrir? Ninguém sabia quem havia criado os 8 portões. A declaração geral diz que foi criado pelo Nidami Okage ou Might Dui, mas Nidami Okage nunca usou essa técnica proibida na obra original, então é difícil dizer que essa técnica foi criada pelo Nidami Okage. Depois da Might Dui, demorou 20 anos para ele dominar os 8 portões, mas ele não disse que ele mesmo os criou. Não vamos falar sobre quanta força física os 8 portões precisam. Apenas o sistema do caminho do chakra e os 8 tenketsu específicos envolvidos nos 8 portões exigem conhecimento médico. Então, deveria ser possível que o médico Shinobi tenha sido quem o criou. Para o Eterno Genin não apenas ter esse conhecimento médico, mas também ser capaz de criar essa técnica proibida de taijutsu, é realmente inacreditável. Afinal, não importa que tipo de ninjutsu seja criado, o criador precisa de muito conhecimento teórico. Só com isso alguém pode criar ninjutsu. Para Naruto que não tem conhecimento teórico suficiente para criar o Rasen Shuriken, é porque Kakashi contou a teoria a Naruto, e ele só precisa dominar as habilidades depois de conhecer a teoria. O conhecimento do corpo humano envolvido nos 8 portões que abre os limites do corpo humano é tão complicado que um Genin eterno definitivamente não saberia. Portanto, Might Dui não deveria ser o fundador dos 8 portões. Independentemente disso, Madara ficou apenas um pouco surpreso quando olhou para os 8 portões usados por Kakashi neste momento. Para Madara, o 6º portão não merece atenção. Kakashi também sabia disso, então sem qualquer hesitação, uma força em seu corpo atravessou diretamente o 7º portão. 7º portão aberto. Vapor azul foi liberado do corpo de Kakashi. Oh, o 7º portão? Incrível! É a primeira vez que luto contra o 7º portão. Deixe-me ver que tipo de poder ele tem. Madara disse com expectativa. Kakashi sentiu fortes dores por todo o corpo neste momento, como se seus ossos estivessem prestes a quebrar. Os efeitos colaterais são realmente assustadores. Meu corpo temperado com os 8 portões e a armadura de liberação de relâmpago quase não consegue suportar. Mal abro o 7º portão, mas os efeitos colaterais são muitos. Não há muito tempo. Tenho que terminar isso o mais rápido possível. Kakashi pensou secretamente em seu coração, e então seus pés se moveram. Em um instante, com uma rajada de vento, Kakashi acertou Madara com um soco. Tão rápido, Madara disse. Imediatamente, o punho de Kakashi bateu diretamente em Madara. Madara reagiu imediatamente e as hastes pretas se moveram instantaneamente na frente dele, bloqueando o soco terrível. Jin. Quando o punho e a haste preta colidiram, houve um som de aço se chocando. Capítulo 360. Depois de abrir o 7º portão, a velocidade de Kakashi melhorou mais uma vez e o som do bombardeio foi ouvido. Estrondo. Com outro som nítido, o soco de Kakashi quebra a haste preta na mão de Madara em duas. Madara se assustou e no momento seguinte o punho de Kakashi atingiu o rosto de Madara. Bang! O corpo de Madara voou várias dezenas de metros em um instante. Kakashi engasgou levemente, suprimindo a força a dor em seu corpo, e murmurou, não resta muito tempo. Madara caiu no chão e formou um buraco profundo. Contusões apareceram em seu rosto enrugado e sangue escorria pelos cantos de sua boca. Que incrível técnica de taijutsu. Na verdade, pode me machucar tanto. Madara disse enquanto limpava o sangue do canto da boca. Com um sorriso animado no rosto, ele olhou para Kakashi. Gintoki-sensei, você realmente me trouxe muitas surpresas. Madara disse com um leve sorriso. Kakashi não disse nada e formou um selo de mão único com ambas as mãos e correu em direção a Madara. É outra técnica? A expressão de Madara era ligeiramente solene e a velocidade de Kakashi também ficou ainda mais rápida do que antes. O vapor azul continuou a subir de seu corpo e a dor em seu corpo pareceu desaparecer em um instante. Mas Kakashi sabe que isso não acontecerá por muito tempo, e depois de algum tempo, os efeitos colaterais do uso desta técnica irão atacar seu corpo. É precisamente por causa dos terríveis efeitos posteriores dos 8 portões que Kakashi raramente os usa depois de aprendê-los. Afinal, ele ainda possui armadura de liberação de relâmpago, modo sábio e outras habilidades que não são mais fracas que os 8 portões. Portanto, não faz sentido usar esse tipo de habilidade autolesiva. Mas desta vez é diferente. Contra Madara que consegue absorver ninjutsu e chakra, os 8 portões podem ter um bom resultado. Naquela época, a razão pela qual Kakashi aprendeu os 8 portões não foi apenas para melhorar seu físico, mas também para lidar com a existência que pode absorver ninjutsu e chakra. E desta vez foi um momento que Kakashi já havia previsto. 8 portões são úteis neste momento. Vamos, Gintoki-sensei, deixe-me ver que outros movimentos poderosos você tem. Madara exclamou animadamente. Como quiser. Kakashi soltou um grunhido baixo enquanto colocava a palma da mão voltada para frente em frente ao rosto com uma das mãos e depois batia com a outra mão para formar um punho. Irudora. Tigre diurno. E então o vapor azul surgiu e um tigre branco apareceu instantaneamente das mãos de Kakashi. Madara ficou surpreso. Que chakra enorme condensado. Não, isso não está certo. Isso não é um chakra. Aquele tigre branco é na verdade ar comprimido. Madara ficou chocado. Ele nunca tinha visto um ataque em tão grande escala sem usar chakra. Kakashi então ataca Madara. Rugido. O tigre branco rugiu e correu em direção a Madara. A poderosa pressão do vento sopra os cabelos e as roupas de Madara, e o poder aterrorizante deixa Madara cada vez mais animado. Essa é a sensação que estou esperando. É incrível. Venha. Ha ha ha.
Madara riu, e então a armadura azul envolveu todo o seu corpo, e a forma completa do Susanoo apareceu novamente. O tigre branco abre a boca enquanto se move em direção ao Susanoo e quer mordê-lo. Susanoo tirou as duas espadas em volta da cintura e atacou o tigre branco. Rugido. Um rugido furioso. As presas gigantes afiadas do tigre branco mordem a espada. Clang. O som de estilhaçamento soou, e no olhar surpreso de Madara, as espadas do Susanoo se estilhaçaram após serem mordidas diretamente pelo tigre branco. Como pode ser? A surpresa de Madara não impediu o tigre branco. Depois de quebrar a espada, o tigre branco continuou a se mover sem perder o impulso e bateu no Susanoo. Estrondo. Com um barulho alto, Susanoo foi nocauteado diretamente. Houve até rachaduras na armadura do Susanoo. Chance. Kakashi disse enquanto liberava rapidamente os 8 portões. E depois disso, o Senjutsu Chakra dos selos amaldiçoados das 3 grandes terras santas foi liberado ao mesmo tempo. Desta vez, devo ter sucesso. 3 Senjutsu Chakra diferentes preencheram o corpo de Kakashi. E então, Kakashi sentiu que seu corpo estava prestes a se despedaçar. Tosse. Mesmo depois de tossir com a boca cheia de sangue, Kakashi não parou. Ele rapidamente usa Shunpo e se move em direção a Madara. Acalme-se. Por favor, mescle com sucesso. O Senjutsu Chakra das 3 grandes terras santas parece ter percebido a ânsia de sucesso de Kakashi e se acalmou um pouco. Kakashi formou selos de mão e Haikiri apareceu em suas mãos novamente. O sucesso ou fracasso serão conhecidos neste momento. O relâmpago azul foi transformado em um instante, e as 3 cores prata, preto e roxo foram continuamente entrelaçadas. No final, todas as cores viraram prata e branco. Relâmpago branco prateado. Madara estava deitado no Susanoo rachado neste momento. Como é possível? Embora o poder do Susanoo não possa ser totalmente realizado por causa do meu antigo corpo, ele foi quebrado. O poder dessa técnica é muito forte. Madara murmurou. Neste momento, a figura de Kakashi apareceu de repente na frente de Madara. O que? Madara exclamou. Pegue isso. Madara. Sep, Oshikoroshi. Arte sábia. Destruidor estelar. O relâmpago branco prateado se transformou em uma lâmina gigante, cortando em direção a Madara que está dentro do Susanoo. Droga. O ataque de agora produziu um choque enorme, que enfraqueceu meu antigo corpo. Madara exclamou, observando que o relâmpago prateado estava prestes a cortá-lo. O Susanoo azul foi originalmente quebrado pelo tigre diurno, e neste momento, foi instantaneamente destruído como um pedaço de papel. Não. Como posso, Uchiha Madara, morrer aqui? Shiha Tensei. Empurrão todo-poderoso. O ninjutsu de Rinnegan foi usado novamente, e a terrível força de repulsão explodiu instantaneamente. Kakashi franziu a testa e o relâmpago branco prateado se espalhou instantaneamente, envolvendo o corpo de Kakashi. Uma cena mágica apareceu então. A poderosa força repulsiva de Shiha Tensei, ao Mig Push, não conseguiu empurrar Kakashi para trás. Kakashi está realmente avançando mesmo depois de ser atingido pela poderosa força repulsiva de Shiha Tensei. As pupilas de Madara encolheram e ele exclamou, como é possível? Shiha Tensei realmente falhou? E no momento seguinte, o relâmpago branco prateado atingiu o corpo de Madara ferozmente. Argue! Madara soltou um grito e respingou sangue. Madara, este é o fim. Kakashi disse em voz baixa. Madara cerrou os dentes e gritou. Ainda é cedo para comemorar. Ele estendeu a mão esquerda e pressionou A no peito de Kakashi. O tempo de uso de 5 segundos já passou. Madara mostrou um sorriso cruel e gritou baixinho. Shiha Tensei. Empurrão todo-poderoso. As pupilas de Kakashi encolheram. Ele não esperava que Madara ainda pudesse usar esse truque neste momento. Estrondo. Uma poderosa força repulsiva atingiu o peito de Kakashi, e Kakashi voou como uma boneca de pano. O relâmpago branco prateado também desapareceu instantaneamente. Quanto a Madara, seu braço e a metade direita do peito foram completamente destruídos pelo Star Destroyer de Kakashi. Madara ofegou pesadamente, observando os olhos de Kakashi cheios de admiração. Ele não esperava que Kakashi pudesse empurrá-lo tão longe. Kakashi caiu pesadamente no chão, sentindo todos os ossos de seu corpo parecerem quebrados. Com os efeitos colaterais dos 8 portões, os efeitos colaterais da fusão do Senjutsu, além de ser atacado de frente por Shiha Tensei, ao Mig Push, Kakashi neste momento já está gravemente ferido, e seu corpo já está quebrado. Kakashi lutou para mover seu corpo, mas seu corpo não conseguia se mover. Este é o fim. Jintoki Sensei, adeus. Depois de cuspir sangue novamente, Madara pegou uma vara preta e jogou-a em direção a Kakashi. O vento aterrorizante ressoou no ar. Kakashi ficou surpreso ao ouvir esse som e olhou fixamente para a haste preta que voava em sua direção. Facada. Sangue então jorrou. A garganta de Kakashi foi perfurada pela haste preta. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.